início das votações desta quarta-feira, o presidente da Alerj, deputado André Siciliano, anunciou a doação de R$100 milhões economizados dos recursos da Casa para a Secretaria de Saúde, para ações de prevenção ao coronavírus nos 92 municípios do estado. Na verdade, já a economia de janeiro, fevereiro, pedaço de março, vai nos possibilitar a doação de R$100 milhões, quer dizer, o retorno ao Tesouro com compromisso da Secretaria Estadual de Saúde de aplicar nos municípios. A gente imagina R$1 milhão para cada município médio, onde esse recurso vai ser utilizado para treinamento para as equipes da saúde da família, para os agentes. Esses recursos vai servir para treinamento e a Fiocruz pode ser uma parceira, porque ela tem um know-how imenso nessa área. Esses recursos também serão utilizados para ter unidades de referência, onde o cidadão com suspeito, ao invés de procurar a emergência no hospital geral, indo lá com risco de se contaminar ou contaminar outras pessoas, nessa unidade de referência ele vai ter o tratamento, o primeiro atendimento, como se fosse uma atenção básica. É um recurso da ordem de R$100 milhões, a gente imagina R$1 milhão para cada município. Pode parecer pouco, mas é muito para um município, por exemplo, de 50 mil habitantes. Eu vou dar o exemplo aqui do município de Paracambi, que com R$1 milhão você pode contratar 3 equipes de saúde da família por 90 dias, fazer 2 unidades de referência e evitando com que o paciente, o cidadão busque a emergência e lá a gente sabe como se dá o tratamento na emergência. Às vezes fica lá 3, 4, 5 horas, botando a saúde em risco e botando também a saúde de outras pessoas em risco. Então, o exemplo de Paracambi serve para muitos municípios do estado do Rio de Janeiro. O presidente também comentou o esforço que a Alerj está fazendo para votar projetos que ajudem a reduzir os impactos sociais e financeiros da pandemia do Covid-19. Nós tivemos hoje 6 sessões extraordinárias e uma ordem do dia votando projetos de interesse desse momento, infelizmente. Projeto que amplia garantias do cidadão, projeto que permite com que a criança e os pais da criança tenham um suporte financeiro. Nós demos exemplo hoje, aqui no estado do Rio de Janeiro, que o parlamento não pode fechar. O parlamento tem que se manter forte, altivo, aberto, reduzindo a circulação de pessoas. E nós vamos estar aqui, se Deus quiser, um período muito curto, fazendo esse trabalho por conta dessa calamidade. A gente espera que isso passe muito rápido para que a gente possa voltar à normalidade, não só no estado do Rio de Janeiro, mas também como no nosso Brasil e no mundo. Na primeira sessão extraordinária desta quarta-feira, os parlamentares aprovaram um projeto dos deputados André Siciliano e Rodrigo Bacelar, que proíbe o aumento sem justa causa dos preços de produtos e serviços enquanto o plano de contingência para o coronavírus estiver vigente. O valor base a ser adotado é o custo do dia 1º de março de 2020. A proposta ainda proíbe a interrupção dos serviços essenciais por concessionárias de serviços públicos por falta de pagamento nesse período. O texto aprovado segue para a sanção do governador. O comércio, em especial os supermercados, possam não abusar dos preços. O que a gente viu nesses últimos dias foi preços 400%, 500% maior do que há 15 dias, 17 dias atrás. Então a gente quer proibir esses abusos. Logicamente, a gente sabe que um produto importado, por conta da variação do dólar, pode ter um aumento. O exemplo da farinha de trigo. Mas também não tem cabimento um produto produzido aqui no Brasil, que custava R$30, está hoje por R$120. Um produto que teve 400%, 500% de aumento. Então, a gente está vedando essa possibilidade no PL 1999. Também proibindo o cancelamento de conta de água, luz dos habitantes do estado do Rio de Janeiro. E falando também em relação a documentos vencidos, estendendo o prazo enquanto durar a calamidade para que a gente possa ter tranquilidade. Um exemplo, um motorista tem a sua carteira de motorista vencendo nos próximos dias. Ela terá validade enquanto durar essa crise. Um comerciante com um alvará vencendo. Isso aí tem vários exemplos de documentos que você tem que tirar presencial e a gente precisa evitar de toda forma esse contato, evitar
muitas aglomerações, em especial nos transportes públicos. Os mesmos parlamentares querem que o governo do estado requisite administrativamente hotéis, pousadas, motéis e outros estabelecimentos de hospedagem. O objetivo é viabilizar o cumprimento de quarentenas, isolamentos e outros tratamentos médicos. A proposta garante a esses estabelecimentos o direito a receber posteriormente uma indenização com base em uma tabela a ser estabelecida pelas secretarias de Fazenda e Turismo. O projeto aprovado segue para análise do governo. Na segunda sessão extraordinária foi aprovado o projeto que inclui o álcool gel 70% na cesta básica. A proposta, assinada por 31 deputados, prevê a redução da tributação do produto e do preço final ao consumidor. A matéria aprovada segue para a sanção ou veto do governo. Quando a gente coloca na cesta básica a questão do álcool gel e a gente tem o cuidado de colocar na cesta básica, e lembrando aqui, enquanto durar a pandemia, a gente quer reduzir o preço, porque reduz ICMS, por via de consequência, reduz o preço, mas tanto quanto isso, limitar essas ações que são criminosas de você majorar indiscriminadamente a questão de um produto tão importante para, nesse momento da prevenção ao coronavírus. Outra proposta aprovada na sessão autoriza o Poder Executivo a conceder bolsa-auxílio a famílias de estudantes da rede pública de ensino que tenham aulas suspensas por medidas de contenção a epidemias virais. As bolsas terão valor mínimo de uma cesta básica por estudante. O texto aprovado depende da sanção do governador para se tornar lei. Hoje a gente precisa ter como prioridade o controle da pandemia do Covid-19, mas em segundo a possibilidade dos efeitos colaterais dessa epidemia. Então, fechar a escola ajuda muito, inclusive porque crianças e jovens são um grupo de risco menor do que tange a mortalidade, mas são altos vetores de transmissão, de disseminação da doença. Então isso segura muito, era uma das primeiras medidas a ser tomada e o governo estava correto, mas um dos desdobramentos, efeitos colaterais, é exatamente o que faz com a alimentação desses jovens, com famílias que não vão conseguir complementar a alimentação adequada para quem está em fase de crescimento. Os parlamentares aprovaram na terceira sessão extraordinária o projeto dos deputados Rodrigo Amorim e Alexandre Knoploch, que determina que passagens aéreas e pacotes turísticos cancelados por causa da pandemia do coronavírus sejam remarcados sem taxa. Uma emenda garantiu a inclusão de casas de festas e buffets na nova regra. Quem descumprir a regra poderá ser multado. A proposta será analisada pelo governo. A gente sabe que nesse momento é impossível fazer qualquer viagem, é impossível fazer uma festa. Então, o mínimo que esse consumidor precisa é ter o seu dinheiro estornado ou que possa remarcar. Então, a gente bota ali, caso ele queira ter esse recurso estornado, ele pode ter. Caso ele queira remarcar, ele também pode negociar junto com a empresa. A gente quer garantir ali que o consumidor não se preocupe em ter o seu bem ali posto, assegurado de volta, e mais do que isso, que ele possa ter a tranquilidade de, caso queira remarcar, tenha também esse direito garantido. Na quarta sessão extraordinária foi aprovado o projeto que prevê que empreendedores da economia solidária popular poderão receber ajuda financeira do governo do estado em caso de emergência ou calamidade. Pelo texto, a renda mínima emergencial deverá ser equivalente a 50% do salário mínimo. A proposta dos deputados Valdec Carneiro, Flávio Serafini, Jorge Felipe Neto, Welbert Rezende, Sérgio Fernandes e Carlos Caiado foi aprovada em plenário. Vários trabalhadores, sobretudo da economia popular, que dependem, por exemplo, das aglomerações, das feiras, para comercializar os seus produtos, e se vem agora diante da iminência de não terem recursos para a sua própria subsistência. Nesse sentido, o projeto tenta dar uma resposta a esse problema, buscando trabalhar com o conceito de renda mínima emergencial, para os empreendedores e empreendedoras da economia popular solidária, que têm seus empreendimentos devidamente registrados no Cadastro Nacional de Ecosol, de maneira que eles possam perceber, com uma política pública emergencial, um recurso para a sua subsistência, enquanto
os seus meios de comercialização não continuam restritos do jeito que estão, em função, inclusive, do decreto editado pelo governador. O deputado Alexandre Knoploch quer que as operadoras de telefonia liberem franquias para acesso às redes sociais, sites de notícia e transmissão de vídeo durante a pandemia. A matéria foi aprovada e segue para a sanção do governador. Nesse momento é muito importante a informação, né? Então a gente garante ali que as operadoras não venham a suprimir o acesso do consumidor no modo geral a sites de comunicação, a sites de streaming, que são YouTubes e outros similares, e também a redes sociais. Assim consegue se comunicar, ainda mais no momento que todos estão em casa, não tenha cerceado ali o direito à comunicação. Na quinta sessão extraordinária, os parlamentares aprovaram um projeto do deputado Renato Cozzolino que autoriza o governo a adiar a cobrança de ICMS sobre energia elétrica por 180 dias para estabelecimentos afetados pelas chuvas de janeiro, fevereiro e março e pela Covid-19 até o fim da pandemia. Os parlamentares aprovaram proposta do deputado Luiz Paulo que permite ao Poder Executivo estabelecer reescalonamento de horários de funcionamento de instituições públicas estaduais e municipais e diversas atividades laborais da região metropolitana do Rio, com o objetivo de diminuir os níveis de congestionamento de trânsito. A medida também prevê economia de combustível e energia, além da diminuição da poluição sonora e ambiental. A matéria aprovada vai à sanção do governador. A forma de resolver não só os congestionamentos que dão prejuízo ao ambiente, à saúde, né, é também você diminuir, estender os horários de pico dos transportes coletivos. Isso você só faz com reescalonamento dos horários de trabalho, principalmente dos principais empregadores, que são o comércio, a indústria, o serviço público e tantos outros, mas esses são os grandes empregadores. Então, se houver esse acordo entre patrões e empregados, botam para pegar as 7, outras 9, outras 11, sistema bancário, etc. E você faz uma região metropolitana mais harmônica. E agora muito mais ainda, porque a gente tem a tragédia do coronavírus e você tem um ente metropolitano. Então, está aí uma bela tarefa para o ente metropolitano. Na sessão ordinária, os parlamentares analisaram mensagem do governo que trata da concessão de benefícios fiscais para o setor de carnes. A proposta é um aperfeiçoamento da lei já em vigor sobre o tema. O novo texto prevê a extensão dos benefícios para o setor de pescados, com a redução da alíquota de ICMS para 7% no caso de produtos comercializados em estado natural. Crustáceos e peixes congelados, secos ou defumados terão isenção da alíquota de ICMS. A proposta aprovada depende da sanção do governador para se tornar lei. O governo tem ampliado essa decisão de conceder benefícios e melhorar os benefícios, que é um setor importantíssimo para o nosso estado, não só a piscicultura, não só a venda e o comércio de carnes, é um setor que agrega muito para o Rio de Janeiro, que quanto mais benefícios e incentivos tiver, melhor será para avançar na área de empregos. Enfrentamos uma crise dura no estado do Rio de Janeiro e no Brasil e no mundo inteiro por conta do coronavírus, então mais do que nunca é hora de dar incentivos ao comércio, ao setor produtivo, para aumentar a capacidade de arrecadação e melhorar a vida dos fluminenses. Analisado ainda projeto que autoriza o governo a fazer modificação no orçamento desse ano. O texto adequa a questão da revisão salarial dos servidores, ao que diz as constituições estadual e federal e ao regime de recuperação fiscal. A matéria dos deputados Luiz Paulo, Eliomar Coelho, Flávio Serafini e Valdec Carneiro foi aprovada. Nós estamos autorizando ao governador fazer os atos necessários para modificar o orçamento de 2020 para contemplar aquilo que está previsto na Constituição Federal e também no inciso 12 do artigo 77 da Constituição Estadual e na Lei Complementar do Regime de Recuperação Fiscal, que dão redações que mostram que é possível fazer uma reposição de perdas desde que haja recursos e o orçamento seja incluído no orçamento. Então, essa autorização foi dada. Agora, estamos diante de uma crise, se vai haver recurso ou não,
só o tempo dirá. Na última sessão extraordinária, foi aprovado o projeto que pode tornar obrigatório no Estado a emissão de carteira de identidade da pessoa com transtorno do espectro autista. Para solicitar a emissão da carteira, o interessado deve apresentar um documento com foto e atestado médico que comprove o transtorno. O projeto do deputado Márcio Gualberto depende da sanção do governador para se tornar lei. Produtos como álcool gel, máscaras descartáveis e papel higiênico podem ser vendidos em quantidades limitadas a 4 unidades por pessoa. A restrição será válida enquanto durarem as medidas de contenção da epidemia do Covid-19. O projeto do deputado Alexandre Knoploch foi aprovado e segue para análise do governador.